Segundo o governo, pode mudar aí, Joel. Segundo o governo, a dívida pública brasileira só volta aos níveis de 2022. Prestem atenção. A dívida pública. O que é a dívida pública? Você, né, o governo, precisa se endividar para fazer frente a todas as necessidades que ele tem. Para isso, o que ele faz? Ele emite juros, ele emite títulos. Títulos públicos, aqueles que eu falo para vocês comprarem no Tesouro Direto, porque os juros estão altos. Por que os juros ficam altos? Além de ser uma ferramenta de controle da inflação, como, afinal de contas, já explicou aí o Roberto Campos Neto, para aqueles que estavam com os ouvidos mais atentos, porque o governo precisa de muito dinheiro e cada vez se endivida mais. E aí lhe pergunto, você tem um cunhado, aquele cunhado que aparece de vez em quando naquele churrasco de família com uma cerveja de marca duvidosa e quer tomar a sua cerveja artesanal, não é mesmo? Que você comprou a R$ 15 a garrafinha. Né? Ele traz aquela que vale 2 e só toma a sua. Ele não toma aquela, não posso falar palavrão, aquela coisa que ele levou para o churrasco, certo? Mas mesmo assim, lá pelas tantas, estamos todos felizes, bebendo, comendo a picanha, né? Talvez um dia essa picanha realmente apareça. E aí ele fala, ô cunhado, quebra o meu galho aí, eu sei que você está indo bem de vida, e eu estou com um probleminha aí para pagar a escola do meu filho, e presta um dinheirinho para nós aí. Você fala, mas é claro, cunhado. Você olha para a esposa e fala, pô, seu irmão, né? E aí? Pô, vou emprestar um dinheiro para ele, né? Erro número 1. Já vou explicar aqui laços de família para você. Momento laços de família. Nunca empreste dinheiro para um familiar. Ou você dá, ou você não dá. Não como é que você vai cobrar, amigo? Mas acontece que você caiu nesta besteira e emprestou o dinheiro. Um mês depois, você está lá olhando, zapeando no seu Instagram, Facebook, sei lá o que vocês usam, Twitter, e ele está lá na Disney, com a filha que não estava conseguindo ir para o colégio, porque não conseguia pagar a mensalidade com o filho, certo? E aí volta e fala, ô cunhado, estou precisando de mais um dinheiro, cara, porque eu não consegui fechar aquela conta lá com a escola. Você fala, pô, mas amigo, você estava na Disney. Fala, sim, sabe como é? Vi uma oportunidade, estava com descontão, a CVC estava com descontão, e aí eu comprei o pacote. Aí você pensa, pô, mas esse foi o dinheiro que eu te emprestei, né? E aí, você empresta de novo ou não empresta de novo? No mercado, essa decisão é balizada por juros. Então, quanto mais o governo empresta dinheiro, pega dinheiro emprestado, e quanto mais a dívida pública cresce, mais juros você vai cobrar. É claro. Por quê? Porque ele está caminhando a passos talvez lentos ou velozes, vai depender, para a insolvência. Vai ter um momento em que ele não vai conseguir mais fazer frente às dívidas. E aí? E esse dinheiro? Quem vai pagar? Então é o seguinte, ó, o governo fez algumas continhas, eu não tô, isso aqui não é o economista X, o analista Y, nada disso. O próprio governo diz que o pico da dívida pública bruta chega a 76% do PIB em 2024, beleza? Lembre-se, a gente normalmente fala de dívida líquida, vai chegar quase a 90%, mas vamos lá. E aí, a partir daí, inicia uma trajetória descendente, mas bem devagarinho, se é que vai rolar. Vocês estão lembrados que precisa daqueles 150, 200 bi para zerar o resultado primário, certo? Só para fazer frente às despesas correntes, né? Não estamos nem falando de pagamento de dívida. Quando a gente fala de resultado primário, é só receita menos despesas, ponto. A gente não aumentar a dívida, né? Não ficar devendo mais, porque se você gasta mais do que você recebe, você vai precisar de um dinheirinho emprestado para fazer frente às contas que você tem que pagar, ou você fica inadimplente, que é pior ainda. E aí, o Tesouro Nacional, então, na terceira edição do relatório de projeções fiscais, disse que em 2024 a dívida bruta chega a 76% e depois cai lentamente para 71,2% do PIB em 2032. Querido, tá dando certo, né? Que vai ser o nível
mais baixo que os 72,9% do PIB observados ao final de 2022. Então, querido, daqui a 10 anos, a gente vai conseguir colocar a dívida pública de volta nos níveis do ano passado. E o juro vai cair pra caramba, né? Óbvio, né? Como? Diz aqui, ó, ao longo do horizonte de projeção, a receita líquida do governo central se estabiliza em 19,1% do PIB, 0,8 ponto percentual acima dos 18,3% do PIB esperados para este ano, em virtude das medidas adicionais de receita que se assume que serão tomadas para atingir a meta de resultado primário. Ninguém está cortando Netflix no governo, meu caro. Ninguém está cortando despesa. Você está indo na casa do vizinho falando, querido, tem um dinheiro aí? Me dá. Por quê? Porque eu sou maior que você. É só receita. E lembrando vocês, governo não gera nada. Não estou dizendo que o governo não tem função, tem. Mas ele não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem trabalha. Também não estou dizendo que o governo não trabalha, mas ele não gera riqueza. É um trabalho que não gera riqueza. Tá bom? Quem gera PIB sou eu, é você que está trabalhando todo dia desde as 5 da manhã. Beleza? Muito bem, então é isso. Eu falei que tudo vai se comunicar com o mercado financeiro. Como que isso se comunica? Se comunica com a taxa de juros. Vou colocar aqui para vocês rapidinho a curva de juros, só para não dizer que deixei vocês aqui largados e pelados, né? Como diz aquele outro programinha que tem aí. Tá aí, ó. Essa aqui é a curva de juros. Vai ter um pessoal aqui que não conhece, mas segura aí que você vai entender, meu querido. Curva de juros é o seguinte: no eixo horizontal aí, no eixo X, você tem aqui, ó, os prazos para empréstimos, né, de DI, de contratos de DI futuro. Então o mercado estima quanto que vale, quanto que ele vai te cobrar de juros para te emprestar dinheiro, por exemplo, por 10 anos, e hoje está aqui, ó, em 10,67% ao ano, é uma média, certo? E no eixo Y, esse eixo aqui, ó, cadê? Aqui, ó, aqui, não consigo, aqui tá difícil, mudou aqui a orientação. Nesse eixo Y, você tem as taxas, quanto mais alto, mais juros, correto? Então, o que acontece? Aqui, ó, os juros estão bastante altos ainda, porque ainda estamos lidando com a inflação. E essa inclinação aqui é a inclinação dos juros longos, que tem muito mais a ver com fiscal e expectativas de como será a economia daqui a 10 anos. Difícil de ver, mas o fato é que a gente tem um pouco de desconfiança ainda. Melhorou bastante a desconfiança. Tá? Logo que o Lula assumiu, lá em novembro, quando ele vai para o Egito falar que se eu falo isso, se eu falo aquilo, a bolsa sobe, a bolsa cai, problema deles, paciência. Aí você foi lá para cima. Aí tem uns aloprados aí falando por aí, não, mas olha como caiu, era 14, agora é 10 para 10 anos, por exemplo. Sim, mas foi a 14 por causa do Lula. O que tirou esse prêmio da curva de juros foi o fato de manter a meta de inflação do jeito que estava e parar com aquela história de que tinha que acabar com a autonomia do Banco Central. Beleza? Então, inflação caindo, faz o R, né? E aí, é isso, ó. Vai afetar essa parte aqui se a gente realmente não tiver um grip, né? Não tiver uma pegada aí na dívida pública, tá bom? Porque 2033 vai acabar bem aqui, ó. 10 aninhos, tá bom? É isso, e é assim que as coisas se conversam. Então, quando você vai fazer o seu financiamento imobiliário, essas coisas, é com base nesse juro aí, não é a taxa Selic, é o juro longo, e o juro longo tem a ver com expectativas de como os governos vão tratar as contas nacionais, tá bom? Já tivemos um probleminha com o Bolsonaro, parece que vamos continuar com alguns probleminhas com Lula. Beleza?